Olá, bem-vindo a mais um encontro sobre sistemas e circuitos digitais. E nesse encontro abordaremos a construção de sinais de controle em flip-flops. Como exemplo, utilizaremos o flip-flop RS, o R vem de reset, o S vem de set, e trabalharemos com o software Logic Line, a versão de demo do Logic Line Online. Vamos lá. Compartilhando a tela. E estamos aqui, né, com o Logic Line /demo carregado, né? Eu vou aproveitar este software para carregar então os elementos para construir um flip-flop RS. Vamos construir inicialmente um RS gatilhado por nível alto e na sequência complementar esse flip-flop com dois sinais de controle, né? O sinal que é capaz de efetuar o ajuste inicial para 1 ou o ajuste inicial para 0 nesse flip-flop, nesse elemento de memória. Para isso, precisaremos então de 3 chaves. Esta chave que eu vou chamar de S, uma segunda chave que eu vou chamar de CLK, uma terceira chave que eu vou chamar de R. Vamos precisar aqui de duas portas AND inicialmente. Me perdoe, duas portas NAND. Vamos lá. Duas portas AND inicialmente, para que a gente possa relacionar aí os sinais de entrada, né? O sinal do meio, que é o relógio, vai estabelecer a cadência de funcionamento dos outros dois. Vamos aproveitar por uns labels para facilitar aqui a identificação. Esse é o S. Este é o CLK. E dando Ctrl C, Ctrl V, eu vou dar nome aqui para o R. Eu convido a realizar essa montagem junto. Basta acessar esse link que está aí no web, que é o Logic Line /demo diretamente. Ok? Pois muito bem, dando continuidade a montagem desse flip-flop, vamos colocar aqui mais duas NANDs, que são as NANDs de realimentação, que eu vou ligar aqui os dois flip-flops e estabelecer o elo de realimentação que vai criar o efeito de memória. E vamos ter aqui, colocar duas lâmpadas na saída, uma primeira eu vou chamar de Q e uma segunda que eu vou chamar de Q-bar. Novamente, colocando dois labels, um label aqui como Q, outro label, né? Basta dar um Ctrl C, Ctrl V e eu vou ajustar aqui para Q-bar. Só para que a gente possa verificar mais facilmente aqui o que está acontecendo. Então, vou estabelecer uma condição inicial, né, para esse flip-flop. Então, para que eu possa fazer o flip-flop funcionar, eu preciso colocar o relógio em 1 e tomar uma decisão em relação ao set e o reset. Até para tirar dessa situação de impasse aqui, né, em que o simulador não consegue resolver, né, essa situação. Numa montagem prática,
se a gente efetuar essa mesma consideração, aqui irá ocorrer o estabelecimento de uma condição inicial, né? Dependendo do atraso de cada uma das portas, né? Então, vai criar uma situação de corrida crítica, em que eu posso ter uma saída 1 e 0 na prática, ou 0 e 1. Né? Mas o simulador não consegue efetuar, né, o trabalho nesse sentido. Então, para isso, eu vou forçar uma situação, né, em que o flip-flop aqui tem uma saída 1. Né? Então, reparem que, né, eu forcei uma situação 1, né, o flip-flop que está ligado, ou seja, né, em função da situação do relógio, ele deixa passar, né, o valor de SR, né, invertido aqui para as portas de realimentação. Se eu colocar agora né, as duas entradas SR em 0, eu vou ter uma situação em que o Q e o Q barra, né, mantém o estado anterior. Se por acaso agora eu acionar o reset, né, do flip-flop, a gente vê que o Q vai para 0. Né? Ou nós poderíamos dizer ainda, né, que essas lâmpadas, ou na prática LEDs, né, se eu for montar um circuito desse em uma placa de montagem, eu estaria seguindo essas entradas SR, né, 0 e 1 aqui, né, 0 e 1 aqui, né, sendo o 1 ligado. Se eu voltar ali o R para o 0, né, eu continuo na situação anterior, e na situação 1 e 1 eu gero aquele estado estável, porém contra a convenção, a convenção do fabricante, que nós chamamos de estado proibido. Né? Então vamos lá, forçar um estado proibido. Né? É a situação 1 e 1. Quando eu desligo aqui o sinal de relógio, né? Quer dizer, essa situação, por exemplo, 1 e 0 que eu tenho, eu posso aqui ficar alterando as chaves à vontade, que eu não vou conseguir mais atuar na saída, simplesmente porque esse flip-flop tem o sinal de relógio que está bloqueando, né, aqui as duas situações de entrada que eu tenho, gerando 1 e 1, né, nas portas de realimentação, que mantém, né, o estado anterior. Né? Então, o que a gente pode observar é que quando o relógio é 1, né, ele deixa os sinais SR passarem para a saída. Quando o sinal é 0, né, nada acontece com a saída, eu mantenho o estado que eu tinha. Né? Por isso a gente chama esse flip-flop aqui de um flip-flop RS gatilhado por nível alto do relógio, ou seja, ele só funciona quando o relógio está em 1. Né? Aqui nós vamos usar mais um recurso do Logic Line, que é criar um circuito integrado para nós. Isso aqui só é possível porque nós designamos para cada uma das entradas, né, um valor aqui, uma letra, né, no nosso caso, e para a saída, né, para as duas lâmpadas igualmente. Tá? Então, nessa situação, se eu iluminar aqui no Logic Line, né, todos os elementos e der um botão da direita, eu consigo criar um circuito integrado. Né? Ele reconhece aquelas entradas, aquelas saídas com os nomes que nós damos. Nós podemos chamar isso de simplesmente de um flop. Opa, vamos pôr tudo em maiúsculo. Flip, flop, RS. Pronto. Né? Podemos pôr aqui só a condição de gatilho, né? Que não é dado exatamente aqui, gatilhado por nível alto. Vou criar um novo circuito. Tá? Esse novo circuito, apenas para apresentar, ele vai estar aqui nessa parte do custom, né, da nossa área de cliente, né, vai com um flip-flop então customizado. Né. Se eu quiser só verificar, né, como esse flip-flop funciona, eu simplesmente arrasto essa caixa para cá,
Vou colocar as 3 entradas que eu preciso recitar. A saída. E vou fazer então, a interconexão. Vamos fazer aqui a interconexão. E ele vai se comportar exatamente como aquele circuito anterior, né? Se você colocar o 7 em 1 e o relógio funcionando, né? Em 1 em 1 o proibido, né? Se eu voltar isso para 0 e colocar isso em 1, eu faço a inversão. E deixando o relógio em 0, eu não consigo mais mexer então no flip-flop, né? Na saída do flip-flop. Então esse é um recurso que o Logic Lie possui. O único detalhe é que na versão demo, uma vez utilizado aqui essa página, a gente não consegue salvar, né, essa área do custom. Isso aqui vai ser descartado quando a gente fechar a sessão. Mas de toda sorte é um apoio interessante aqui para que a gente possa, né, trabalhar.